irmãos. Nós somos da Igreja Presbiteriana de Itapemirim, em Cariacica, e nós queremos te convidar a participar desse momento de louvor e adoração conosco. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, eu peço que nesse momento o Senhor esteja abençoando a cada pessoa que está participando conosco desse culto, deste momento de adoração e de louvor. Que o Senhor possa estar abençoando essas famílias, esses lares, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.
queria convidar você a refletir comigo na palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Nesse final de semana nós estamos celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é um texto no qual o apóstolo Paulo destaca a importância, a centralidade da morte do Senhor Jesus. Diz o apóstolo Paulo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estou aqui com um livro de um autor chamado John Stott, no qual John Stott destaca a importância da cruz de Cristo. O livro chama Cruz de Cristo. Logo no primeiro capítulo, quando John Stott vai falar sobre a centralidade da cruz, ele diz o seguinte: desde a infância de Jesus, deveras desde o seu nascimento, a cruz lança uma sombra no seu futuro. Sua morte se encontrava no centro da sua missão. Sua morte se encontrava no centro da sua missão. E a igreja sempre reconheceu essa realidade. John Stott vai desenvolver nesse capítulo a ideia de que o cristianismo poderia ter escolhido muitos símbolos. A manjedoura, onde Jesus nasceu, como símbolo do serviço humilde. Poderia ter escolhido também o peixe, porque foi um acróstico usado nas primeiras décadas da era cristã, durante períodos de perseguição. Mas o cristianismo escolheu a cruz, porque a cruz é central para a fé cristã. A cruz é central para a missão cristã. A cruz é central para o meu relacionamento e para o seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que Deus, sendo misericordioso para conosco, fez com que seu Filho desse a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz por mim e por você. A palavra de Deus diz que Jesus levou na cruz o meu e o seu pecado. Hoje, quando nós fracassamos, erramos, cometemos erros e arrependidos nós vamos a Deus confessar os nossos pecados, nós somos perdoados não por causa de nós mesmos. Nós somos perdoados não por causa de nossa contrição e penitência. Nós somos perdoados por causa do que Cristo fez por nós. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Quando Ele morreu ali, Ele morreu pelo meu pecado e Ele morreu pelo seu pecado. E essa é a nossa esperança, de que nós encontramos em Cristo perdão, encontramos em Cristo reconciliação com Deus, encontramos em Cristo esperança para vivermos uma vida transformada por causa do poder da cruz que chegou até mim e chegou até você. Nos anos 90, um livro fez muito sucesso no meio evangélico. Esse livro se chamava Hoje é Sexta-feira, mas o domingo vem aí. E a mensagem, a ideia que esse livro transmite é de que a sexta-feira da paixão, na qual Jesus Cristo morreu, é um dia de pranto, de luto, de dor e de sofrimento. E a ressurreição, no domingo, é um dia de alegria, de celebração e de gratidão. Então ela coloca em contraste a morte e a ressurreição, como se nós tivéssemos que celebrar a ressurreição e lamentarmos a morte. Mas essa não é a mensagem do Evangelho, essa não é a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é de que a morte de Jesus é tão importante quanto a sua ressurreição. A mensagem bíblica é de que nós devemos olhar para a morte de Jesus não com tristeza em nossos corações, não como lamento,
não como pesar, mas nós devemos olhar para a morte de Jesus com gratidão. Nós devemos celebrar não apenas a ressurreição, mas nós devemos celebrar também a morte do Senhor Jesus. Nós, com regularidade e frequência, celebramos nas nossas igrejas a ceia, no qual os elementos do pão e do vinho representam aquilo que Jesus fez por nós na cruz. O pão representando o seu corpo que foi partido em nosso favor, e o vinho representando o seu sangue que foi derramado em nosso favor. Então nós, quando olhamos para Cristo, quando olhamos para a sua morte, quando relembramos aquelas cenas que a Bíblia descreve nos evangelhos, nós olhamos para elas não com pesar profundo, mas com gratidão, porque um dia Jesus se dispôs a dar a sua vida por mim e por você. Hoje nós não precisamos morrer nos nossos pecados, mas nós podemos encontrar paz, podemos encontrar cura, podemos encontrar perdão e transformação, porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Às vezes nós cometemos erros do qual nós nos lamentamos profundamente. E às vezes nós olhamos para trás e quando nós vamos relembrar a nossa vida, nós lamentamos decisões ruins que nós tomamos. Mas nós devemos nos lembrar também que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e levamos a Cristo os nossos pecados, todos os nossos pecados são perdoados. Nós deixamos de ser velha criatura e nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo não se envergonhava da cruz. Nessa mesma carta aos Coríntios, ele dizia que a cruz para o judeu era motivo de escândalo. A cruz para os gregos, romanos, era um motivo de loucura. Mas para nós a cruz é motivo de esperança. Porque na cruz nós temos perdão, na cruz nós temos reconciliação com Deus, na cruz nós temos oportunidade de reconstruirmos e recomeçarmos a nossa vida. Voltando ao texto de Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por pessoas boas, Jesus não morreu por pessoas certinhas, Jesus não morreu por pessoas religiosas, Jesus morreu por pessoas pecadoras. Então, na condição que nós nos encontramos hoje, nós devemos nos lembrar disso. A cruz é graça. Jesus decidiu nos amar, sendo nós ainda pecadores. Então, coloque a sua esperança na cruz de Cristo. Deposite a sua fé na cruz de Cristo. Leve os seus pecados a Cristo, lembrando que na cruz Jesus morreu por eles. A palavra de Deus em Isaías capítulo 53 vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Hoje nós podemos viver a vida de Cristo porque um dia Ele morreu a nossa morte. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa encontrar em Cristo perdão, que você possa encontrar em Cristo o caminho de volta para Deus, que você possa encontrar em Cristo esperança, porque Ele é a nossa esperança. Jesus é uma dádiva de Deus para os nossos corações. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela mensagem da cruz, te agradecemos por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Te louvamos porque Jesus voluntariamente decidiu doar e dar a sua vida em nosso favor. Obrigado, Deus, porque hoje nós temos esperança de recomeçarmos sempre que erramos. Não por causa de qualquer mérito em qualquer ato nosso, mas por causa da justiça de Cristo que nós recebemos e nós nos apropriamos pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, e que o poder da cruz possa permanecer sobre os nossos corações, possa nos trazer transformações profundas. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida.